Então, bom dia, pessoal. Hoje é o nosso, acho que o 7º dia já, né? A gente está vendo aí Excel, né? A gente já aprendeu aí bastante fórmula, né, pra gente poder usar. E agora a gente está numa parte que é mais, que eu acho mais legal, né? Que é essa parte de construção de gráficos e aplicação de tudo que a gente viu até agora. Parabéns, né, que vocês são guerreiros. Vocês percebem que a cada dia que vai passando, parece que vai tendo menos pessoas aqui, né? A gente pegar o que tinha lá no início, porque tem agora, né? Então, antes de tudo, queria agradecer vocês aí que desde lá e queria também parabenizar, né? Porque vocês estão aqui, né, no sábado de manhã. A gente sabe que não é fácil, né? Mas vocês estão aqui para aprender, né? E vocês já são diferenciados, porque assim, né? A gente está vendo que é um curso de graça e mesmo assim, às vezes a pessoa desiste, né? A pessoa quer aprender, mas não quer, né? É negócio de graça e a pessoa tipo desiste, não vai, né? Abandona. Que eu tava vendo até as lives gravadas, né? Reduziu bastante porque era antes. Então, parabéns, né, por vocês terem começado um novo aprendizado, né, um novo objetivo e não ter parado, tá? Vocês são diferenciados mesmo, tá? Então, pessoal, vamos seguir aqui. Na aula passada a gente começou a construir, né, esse painel aqui, né? Ontem eu mandei no grupo para vocês um vídeo, né, mais ou menos de como que vai ficar isso daqui, né? Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro dashboard, né? Nosso primeiro painelzinho ali, a gente tem alguns gráficos, tá? Bem tranquilo. Aí com o tempo a gente vai incrementando e vai aprendendo novas ferramentas, né? Então, vocês viram lá, né, que esse tipo aqui de gráfico, né, ele é estático, né? Por mais que ele mude, né, conforme entre mais dados, ele é estático porque eu não consigo mudar o gráfico que está aparecendo aqui, né? Então ele acaba ficando um gráfico permanente, né? Então o que eu colocar aqui vai ficar, não vou conseguir mudar, né? Aí depois a gente vai ver lá no gráfico dinâmico, tabela dinâmica, que é possível a gente fazer seleções, tá? De acordo com o que a gente quer ver, beleza? Então, para quem não estava na aula passada, a gente essa base que a gente tem aqui, que foi das aulas anteriores, e a gente começou a pegar as informações que nós tínhamos aqui analisado. E agora a gente está mostrando essas informações num gráfico, né? E a gente também viu lá os vários tipos de gráficos que existem, né? A gente vai ver alguns deles. Aqui para esse dashboard, né, a gente vai ver o gráfico de barras, o de colunas, né, a gente acabou de fazer. A gente vai fazer o gráfico de pizza, e a gente vai fazer um gráfico de linha, tá? E inserir uma linha de tendência, que é para a gente analisar a tendência de gasto, tá? Então, mas no geral, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Agora vocês vão ver que não vai ter tanta teoria assim, tá? Porque eu passei tudo na aula anterior, né, dos gráficos, a teoria, então agora é só prática, praticamente, só prática. Então vai ficar mais tranquilo. Tá? Deixa eu ver aqui o gabarito, né? Porque eu fiz ele ontem, pra gente poder começar a mexer. Então, ó, caso pessoal vocês tenham alguma dúvida, né, ou tenha esquecido de alguma coisa, tá? Só me avisar que a gente vai repassando aqui, tá bom? Não precisa ter sem estresse, tá? A gente volta, faz alguma coisa, beleza? Então aqui, ó, deixa eu arrumar aqui que não tá aparecendo. Então, aqui, ó, é só uma observação, pessoal. Tá vendo que aqui eu coloquei o título, né? Acho que dá pra remover espaço aqui, ó, deixa eu ver. Tá com espaço bem grande, né? Quero arrancar aquele espaço, acho que não vai ter como. É por causa da fonte mesmo. Mas aqui dá pra dar uma tirada. Beleza. Então, pessoal, lá no nosso gráfico que eu mandei lá, se vocês quiserem ver depois aí, dá uma olhada, tem o título aqui em cima, né? Então eu vou pôr o título aqui, tá? Então eu vou clicar aqui na minha linha e vou apertar Ctrl+, para inserir mais linhas, tá? Deixa eu só mudar aqui e vou pegar uma outra linha. Tem uma opção aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu vou pegar esse gráfico aqui, eu vou arrastar ele para baixo, tá? Então eu selecionei todo mundo, apertei Alt, né, para ele ficar travado assim, ó, segurando o Alt e arrastando. Então eu vou pôr aqui mais ou menos na linha 7, depois eu mexo qualquer coisa. Eu vou pôr o título aqui em cima, tá? Então eu vou reaproveitar essa forma que tá aqui, ó. Tá? Então eu vou
Eu vou apertar o Ctrl, clicar e arrastar para um lado. Ele vai copiar. Ou eu posso clicar, dar o Ctrl C e Ctrl V. E vou colocar esse negócio aqui em cima. Então eu vou apertar o Alt. Vou ajustar aqui mais ou menos, ó. Aí eu vou redimensionar, apertando o Alt, para poder ficar travado aqui o tamanho, tá vendo? Mais ou menos aqui. Aí aqui eu vou clicar e vou tirar uma linha, tá com bastante. Então eu vou clicar e vou dar o Ctrl menos. Então Ctrl menos para remover. E vou copiar a formatação dessa linha aqui, ó. Tá vendo? Aqui de cima. Deixar o mesmo tamanho. Eu posso clicar aqui e ver qual que é a altura dela. Botão direito, altura da linha. 6,75. Eu posso clicar aqui mesmo e apertar aqui no pincel, né? E depois clicar aqui. Então ele já faz certinho pra mim. Aí eu vou puxar esse negócio até aqui, ó, vai ficar fora aqui, tá? Opa. Deu Ctrl Z aqui. Aqui eu vou jogar até aqui, depois eu mexo qualquer coisa se precisar. Então, beleza. E eu vou copiar já essa fonte aqui, ó, essa caixa de texto. Então, cliquei, segurei Ctrl, arrastei. Então, ele copia. Aí aqui eu vou ajustar no quadrado inteiro, tá? Para eu poder centralizar depois no quadrado. Então, ó, centralizando aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó. Dashboard. Ó. Controle financeiro pessoal, tá? Vou clicar aqui na caixa de texto, vou centralizar aqui no meio e centralizar aqui também. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Acho que tá no máximo, dá pra mudar essa fonte aqui, ó, que tá no título. Vamos ver alguma fonte. Essa parte de estética fica meio que a critério, tá, pessoal? De vocês mesmo aí. Vou colocar uma aqui só pra... Vou colocar isso daqui mesmo. Tá? E vou aumentar aqui o tamanho. Então, a gente fez aqui o título. Agora a gente vai construir aqui do lado, pessoal, um gráfico de pizza, tá? Nesse gráfico, o que eu vou querer ver. Então, perceba que aqui, ó, a gente tem... É uma planilha de despesas, tá? Poderia ser de despesas e de receita, mas quando eu fiz só para despesa, tá? Então a gente poderia ter também para receitas, tá? Então aqui, ó, a gente tem vários itens, tá vendo? Tem bastante, né? Bastante itens. E a gente tem algumas variações aqui, né? Mercado, aula de música, combustível, lazer, etc, né? Então eu quero construir um gráfico de pizza que me mostre o quanto que eu gasto dentro de cada um desses itens, desses itens mesmo, tá? Então, tipo, de todos meus dados, de todo o meu histórico, eu quero saber o quanto que eu gastei com compras, o quanto eu gastei com combustível, o quanto eu gastei com o mercado, tá? Então, isso daí, geralzão, tá? De todos os anos que eu tenho cadastrados aqui. Então, esse gráfico de pizza eu vou deixar aqui nesse espaço, tá vendo? Porque eu acho que vai ficar bom. Então, eu já vou construir aqui um lugarzinho pra gente poder colocar esse gráfico, tá? Então a gente vai reaproveitar também essa forma que tá aqui. Então seguro o Ctrl, né? Ou Ctrl C, Ctrl V. Copiei, vou apertar o Alt aqui para poder travar, né? Para ir ajustando certinho com a coluna. Aqui também, segurando o Alt. E arrastei aqui, ó. Acho que tá um espacinho legal aqui. Dá para padronizar esse espaço aqui, ó. Deixar todo mundo mais ou menos com o mesmo espaço. Então eu vou dar uma jogada para cá. Mais ou menos assim. Acho que tá bom. Aqui daria para aumentar um pouco, ó. Vou jogar um pouquinho para cá. Dá para tirar um pouquinho de zoom aqui. Eu vou deixar com 100%. Então, ó, cliquei aqui, ó, embaixo, tá vendo, ó, barrinha de zoom. E eu vou deixar aqui, ó, com 100%. Voltando aqui, pessoal. Então, vou jogar aqui no lado aqui, ó. Aí agora ficou melhorzinho para enxergar, né? A gente vai pegar então, vai pôr aqui um gráfico de pizza, onde a gente vai ver o percentual, né, dos gastos por categoria. Eu posso ver tanto em percentual, como posso ver em valor também. Só que para isso, ó, perceba o seguinte, a gente não tem de onde puxar essa informação.
Esqueci de apagar aqui, ó. Deixa eu tirar daqui pra vocês. Então é o seguinte, né? A tabela de vocês vai estar desse jeito. A gente não tem de onde puxar essa informação ainda, né? Então lembra, para a gente conseguir fazer o gráfico, a gente precisa ter algum lugar onde a gente consiga puxar esses dados. A gente vai ter que fazer uma tabela parecida com essa que a gente fez, tá vendo? Para a gente poder puxar a informação do nosso gráfico de pizza dela. Tá, como a gente vai fazer isso? Eu preciso saber todos os itens que eu tenho cadastrado aqui, né? Tipo, eu tenho cadastrado um lazer, cartão de crédito, mercado, compras, combustível, por exemplo. Então eu preciso saber quais são esses itens. Mas vamos supor que fosse uma planilha bem maior, que tivesse muitos itens, né? A gente não ia ficar aqui procurando saber quais são os itens que a gente tem. Então, ó, fica como dica pra vocês aqui, ó. A gente vai pegar, vai clicar aqui, ó, na coluna A, que é onde estão os itens, tá? Que a gente quer. Vou dar um Ctrl C. Eu vou criar uma nova planilha aqui embaixo, ó. Só pra gente poder fazer esse negocinho aqui, ó. Então, cria uma nova planilha só pra poder colar, tá vendo? Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Agora aqui eu copiei toda essa coluna A, que é onde tem as informações, né? Então, agora tá tudo aqui, ó. O que eu vou fazer? Para eu não ficar procurando, saber o que é cada um, a gente clica aqui no A. A gente vai vir aqui em dados, certo? Aqui em ferramenta de dados, tem uma ferramenta que chama remover duplicadas. A gente vai remover todas as duplicadas, tá aqui, e vai deixar somente os valores que são únicos, tá? Então, ó, é esse ícone aqui, ó, remover duplicadas. Cliquei, né? Aí tem que meus dados contêm cabeçalhos, né? Se colocar essa informação, ele desconsidera a primeira linha, tá? Então a gente tem o item aqui, né? Que é o cabeçalho. E aqui ele está falando qual coluna eu estou selecionando, que é do item mesmo. Dou um OK. Ó, removeu todos os valores duplicados e deixou só os valores únicos, exclusivos. Então agora a gente já tem aqui, ó, todas as informações que a gente tem cadastrado lá. Então, ó, vou copiar ele daqui. E vou voltar aqui na nossa tabela onde a gente está fazendo as nossas análises. E vou colar de volta aqui, ó. Essa planilha 1 eu posso excluir agora, que eu usei ela só para fazer isso, né? Deixa eu fazer a tabela aqui agora, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui. E aqui eu vou colocar valor, tá? Então perceba que agora a gente tem todos os itens que a gente tem cadastrado, né, de forma individual. E agora eu vou querer saber o quanto que eu gastei nesse, o quanto que eu gastei nesse, o quanto que eu gastei tipo, em cada item desse. Isso que a gente já sabe fazer, né, que é usar a soma C. Então eu vou somar se for um lazer, se for cartão, se for mercado. Então a gente vai usar a soma C. Então, ó, igual soma C. O intervalo é o intervalo de critérios, né? Aonde estão os meus critérios? Na coluna A. Beleza. Qual é o critério, né? O critério vai ser sempre o item que está aqui. Então eu vou selecionar esse porque depois eu vou arrastar, né? E depois eu vou selecionar qual que é o intervalo de soma, que é, na verdade, o que está na coluna E. Fechei aqui o parênteses. Já vamos formatar como moeda esse intervalo. Então selecionei, clicar aqui no modo contábil. E eu vou arrastar isso daqui. Deixa eu... vai arrastar. Ou dar 2 cliques também dá. Então agora perceba, a gente tem todos os nossos custos aqui, ó. O custo total com lazer, com cartão, com mercado. Agora a gente sabe o quanto a gente gasta em cada item desse, tá? Então agora a gente vai vir aqui, ó, né? Lembra, a gente pode vir em selecionar, a gente seleciona, né? O intervalo, a gente quer fazer o gráfico, vai lá em inserir. A gente pode tanto já no gráfico que a gente quer, ou clicar aqui em recomendados, né? Ó, ele já traz alguns recomendados. A gente quer o de pizza, tá vendo? Tá aqui. Ou você pode vir também diretamente, né? Então esse ícone aqui é do gráfico de pizza, né? Então, ó, tá aqui. Então já fiz o gráfico. Claro, a gente vai mexer na estética desse gráfico agora, tá? Então vou dar um Ctrl X, eu vou tirar esse gráfico daqui e vou levar lá pro painel, né? Que tá aqui. Vou dar um Ctrl V aqui. Então aqui está o gráfico. Vamos começar já formatando esse gráfico aí. Vamos arrancar esse fundo branco.
Então, sem preenchimento. Vamos tirar o contorno também, né? Sem contorno. E vamos arrancar o título também. Tá? Deixa eu vir aqui já ajustando isso daqui, ó. Já vou ajustar aqui o tamanho dele, tá? A gente vai mexer nas configurações dele. Deixa eu arrumar isso daqui também. Que tá meio um pouquinho fora aqui. Boa. Então ajustei, vou ajustar aqui também, porque nesse pedaço aqui vai ter que ter o título, né? Então se o gráfico ficar em cima assim, pode ser que em algum momento corte, né, o que está escrito. Então a gente deixa um espacinho aqui assim, ó, mais ou menos, para a gente poder colocar o título. Agora a gente vai começar a formatar um pouco esse gráfico aqui, tá? Primeiro vou mexer aqui na legenda, tá, pessoal? A legenda, vocês podem tanto deixar ela como tá mesmo aqui embaixo, também não fica feio, ou pode jogar para um lado, né? Então, ó, se não estiver aparecendo as opções do gráfico, é porque ele está escondido aqui, ó. Você pode vir arrastar um pouquinho para cá, que vai aparecer, tá? Ou ainda, se quiser, vocês podem vir aqui em cima, em Design, ó, clicar no gráfico, Design, adicionar elemento do gráfico, que vai aparecer também, tá vendo? Então aqui é uma legenda. Dá pra pôr ela superior, dá pra achar na direita, tá vendo? Se pôr na direita, ele fica um pouquinho, fica bem maior o gráfico, tá vendo? Então eu vou deixar na direita, mas fica a critério. Se quiser pôr de baixo também, não tem problema, tá? Então agora a gente vai mexer um pouco na estética desse gráfico. Primeira coisa que eu vou querer mexer aqui vai ser na cor, né? Então perceba o seguinte, né? Por que é ruim também às vezes você mexer com um gráfico de pizza com muitos dados, né? É questão de cor mesmo, fica muito poluído, eu acho. Mas para esse caso aqui não tem muito o que fazer mesmo, né? A gente teria que ser dessa forma, né? Não teria como a gente evitar para mostrar essa informação da forma que a gente quer. Então tudo bem. Então, a gente vai lá agora em formatar, que eu vou mexer na cor desse gráfico, tá? Então cliquei, ó, dentro do gráfico, vou lá em Design, e aqui tem uma ferramenta aqui que é uma paleta de cores, né? Chama Alterar Cores. Eu vou vir aqui e vou selecionar, fica a critério também de vocês, tá, pessoal? A cor que vocês quiserem pegar. Vou pegar esse tons de cinza aqui mesmo, tá? Não tem problema não. E vamos lá. Vamos mexer nessa parte aqui estética. Ele tá com uma bordinha branca, tá vendo? E eu não gosto, eu quero arrancar essa bordinha branca que tá aqui. Então vamos lá. Cliquei no gráfico, botão direito, formatar série de dados, né? Então essa opção vai mexer tudo que é a configuração aqui do nosso gráfico. Então aqui, ó, tem o ângulo da primeira fatia, que é, ó, observa o gráfico lá atrás para vocês verem. Ele vai meio que girando, tá vendo? Então eu acerto o ângulo da primeira fatia, tá? Tem aqui, ó, que é a explosão de pizza. É justamente isso. Ele vai, ó, ele gera um espaço, tá vendo? Entre as fatias, tá? Então se eu zerar, ele fica colado, ó. Ele tá colado. Aqui tem essa borda branca. Vamos arrancar ela já então. Vou clicar aqui no gráfico, vou lá em formatar e tem aqui, ó, contorno da forma. Vem aqui e deixo sem contorno. Então, ó, tirei o contorno. Agora dá pra ver que ela que tá bem juntinho. Então a gente vai lá agora de novo, clica, botão direito e vai dar uma explosãozinha aqui agora, tá? Acho que 1% fica bom. Não, bem pouquinho, bem discreto. Beleza? Agora a gente vai colocar as informações, né? Então, vamos clicar no gráfico. Vai vir em Design, que está aqui em cima. E adicionar o elemento do gráfico. Ou vir com o botão direito aqui também dá. A gente vai fazer dos dois jeitos. O rótulo de dados. E aqui a gente vai falar onde a gente quer colocar, tá vendo? Centro, extremidade interna, né? Extremidade externa, menor ajuste. Então eu vou deixar no centro porque eu vou querer mostrar o percentual ali, né? Só que eu vou colocar na extremidade interna, tá? Então perceba que está aparecendo o valor aqui em dinheiro, né? Deixa eu mudar já a cor dessa fonte. Por uma cor escura aqui. Eu vou deixar negrito, tá vendo? Então, ó, cliquei no texto, ó. Aqui eu consigo mexer no tamanho da fonte, ó, na cor, sublinhar, então
Todas as opções de texto eu consigo dar uma ajustada aqui, por aqui mesmo. Só que aqui, lembra, eu quero fazer que apareça dinheiro, não percentual, e não dinheiro. Então eu vou clicar aqui, vim aqui, ó, cliquei no valor, tá vendo? Botão direito, formatar rótulo de dados. Eu clicando aqui, ó, nessa parte, viu que abriu aqui todas as opções do rótulo de dados, que é onde está clicado. Então aqui eu consigo definir o que eu quero que apareça. Aqui, ó, tá vendo? Tá marcado o valor. Se eu tirar o valor, ó, vai sumir. Eu quero porcentagem, ó. Eu tirei o valor, marquei a porcentagem. Viu que ele já mudou pra mim. Agora tá aparecendo em percentual, né? Quanto que representa cada fatia dessa. Certo? O que mais que eu posso mexer aqui, ó, pra vocês verem. Eu consigo mexer na posição do rótulo, certo? Em número aqui, ó, caso eu queira fazer alguma mudança, eu consigo pôr também aqui, ó, mexer por aqui, ó, porcentagem, fração, tá? Então aqui vai aparecer essa opção de porcentagem. O que que é? Na verdade, ele faz o cálculo percentual mesmo de quanto vai em cada fatia, tá? Então isso daqui realmente a gente está somando e vendo quanto vai cada fatia. Quando eu venho aqui, ó, em número e mudo para porcentagem, na verdade o que está fazendo? Ele só está pegando o número que está aqui e fazendo virar por porcentagem. Então, como assim, ó? Por exemplo, se aqui fosse valor, ó, e eu vier aqui, ó, e por porcentagem, o que vai acontecer? Ele vai formatar isso daqui como porcentagem. Certo? Tá vendo? Então é diferente. Então aqui, o que ele faz? Ele formata o valor que está aparecendo como porcentagem. E não um cálculo de porcentagem, né? Ele está formatando só. Só formata. E lá no outro, a gente viu o seguinte. Aqui não. Aqui ele faz o cálculo percentual mesmo. Aqui ele calcula o percentual. E não só mostra, e não só formata. Ele faz o cálculo percentual. Tá? Então tem essas diferenças aí. Uma outra coisa aqui no valor. Perceba que o valor, né, ele tá normal aqui, ó. Tá aparecendo só um número. E eu quero formatar como dinheiro. Então, agora sim, ó, a gente vem aqui em número e formata como contábil aqui, ó, tá vendo? Aí sim, eu apliquei uma formatação. E aqui ainda eu posso mudar o símbolo, tá vendo? Se eu quiser vir aqui e colocar em esse cara aqui, ó, espanhol, ó, tá vendo? Ele já muda. Tá? Então tem essas opções. Então a gente vai tirar o valor e vamos deixar com o percentual. E arrancar aqui, né? Voltar pro geral. Aqui tem o nome da série. Se você clicar aqui, aparece o nome da série. Valor a partir de série. Isso aqui eu nunca usei. Preciso ver para que serve. Nome da categoria, né? Vai falar qual que é a categoria. Então você tem bastante opções aqui, ó. Beleza? Então a gente deu uma desmiuçada aqui. Ó, a primeira carinha tá pronta, né? Tá com percentual, já tá com os nomes aparecendo. Vamos só aumentar essa fonte aqui. Então tá aí, ó. Deixa eu voltar pra cá. Então a gente consegue ver, lazer. Claro, aqui as cores já estão bem próximas, tá? Então fica até um pouquinho difícil de enxergar. Mas aí em relação à cor fica meio que a critério de vocês aí, tá bom? Caso você queira mudar a cor de alguma fatia, né, lembra? Então a gente clica uma vez, vai selecionar aqui o gráfico. Clicou de novo, vai selecionar só a fatia que você quer mudar a cor. Se for lá em formatar, posso vir aqui, por exemplo, ó, e mudar a cor da fatia, tá vendo? Que já vai mudar pra mim lá no canto, ó. Certo? Então vocês podem brincar aí com as cores. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar para o que estava antes. Tá, agora a gente vai pegar e vai pôr o título do gráfico aqui, ó. Então, lembre, né? Sempre coloque um título separado do gráfico, né? Porque, por exemplo, quando você insere o gráfico, né? Aqui ele já vem com isso daqui, ó. Ele já vem com esse título aqui, ó. Mas fica meio feio, fica meio ruim, na verdade, esse título aqui, porque ele não é tão maleável, tá? A gente não consegue mexer tanto nele, a gente fica meio amarrado, tá? Em questão de posicionar, né, tal. Então a gente vem aqui, sempre apaga esse título aqui, ó. E você percebe que você ganha mais área de gráfico, né? Então essa é a vantagem. Então eu vou copiar essa caixa de texto que está aqui e vou jogar para cá. Apertar o Alt e vou ajustar esse gráfico aqui.
Então, ajustado. Perceba que está invadindo um pouco aqui a área, né, do gráfico. Vocês podem vir aqui, ó, e ajustar por aqui, tá vendo? Agora sim, ó, a área do gráfico está ficando abaixo do texto aqui, ó, então não vai ter nenhum perigo de em algum momento esse gráfico vir aqui e comer alguma área aqui do texto, tá? Então aqui, ó, vai ser o nosso percentual, certo? De gastos por categoria, né? Então, a gente está falando o percentual dos gastos aqui por cada categoria. Então, ó, percentual de gastos por categoria. Dá uma arrastada aqui. E aqui, ó, vamos deixar bem claro aqui, ó, que isso daqui é o histórico geral, tá? Então, vamos complementar aqui o nosso título. Então, é histórico geral, né? Então, isso aqui é toda a nossa base. Então, ó, como ficou bonito, né? Ficou aparecendo aqui agora todos os percentuais, ficou aqui o título, ficou intuitivo, né? A gente tá descrevendo já aqui, né, qual que é o campo, né, qual que seria o intervalo, né, de análise. Então a gente está falando que é todo o histórico. Aqui já não, por exemplo, ó, aqui a gente está fazendo gastos mensais, só que só do ano de 2020. Quando a gente começar a mexer com gráfico dinâmico e tá vendo a dinâmica, a gente vai conseguir mudar o ano de análise no mesmo gráfico. Então, se eu quiser ver 2020, eu vou clicar, vai ficar 2020. Ah, eu quero ver 2021. Eu vou clicar e vai mudar para 21. Então, isso que é bacana no gráfico dinâmico, tá? Aí, depois que terminar tudo, a gente vai fazer mais um aqui agora, né? Que é o gráfico de linha, tá? E linha de tendência. Mas depois a gente pode vir aqui, ó, para vocês verem. Para assumir essa cara de Excel aqui, a gente pode vir aqui, ó, em exibir, tá vendo? E tirar aqui, ó, a barra de fórmulas, que é essa barra aqui, ó. A gente desmarca ela. E títulos. Títulos é todas essas coordenadas aqui, a gente consegue tirar também. Tá vendo? E se a gente vier aqui, ó, nessa barra de cima e der dois cliques em qualquer abinha aqui, ó, e o King oculta. Então, se a gente passar o mouse, ele não aparece. Se passar o mouse, né? A gente clicar aqui, ó, mas fica ocultado. Tá vendo que fica com uma área bem maior e nem fica com cara de Excel, tá? Mas depois a gente faz isso, porque a gente tem mais um gráfico para poder mexer aqui ainda, tá? Deixa eu voltar aqui às opções. Beleza, então vamos vir aqui para baixo agora. A gente vai fazer aqui, ó, agora, pessoal, é o seguinte. Poderia ser qualquer outra despesa, tá? Mas nesse caso, vamos supor que eu quisesse, né, analisar, tá sempre analisando o combustível. Vamos supor que é o que eu viaje bastante e tal, e por algum motivo eu quero ficar acompanhando como que tá os gastos com combustível, tá? Então o que eu vou fazer? Pode ser também até de uma empresa, por exemplo, você faz o controle de frota, você quer saber, você quer ter um controle de consumo de combustível da frota sua. Então, aqui é o seguinte, lembra que para a gente girar o gráfico, a gente precisa ter da onde puxar esse gráfico, né? Então a gente precisa fazer uma filtragem antes. Então aqui perceba que está todos os gastos, né? A gente só quer de combustível. E a gente quer fazer o histórico anual. Tipo esse daqui é de gastos mensais. Só que esses gastos mensais, ele está contemplando todo mundo. Todas essas categorias aqui, ó. Tá? Eu quero fazer uma análise específica para o combustível. Específica. Então, a gente precisa ter uma tabela onde tenha os dados do combustível, tá? Então a gente vai fazer uma tabela parecida com essa que a gente fez aqui, só que em vez de ser geral, perceba aqui, ó, é uma soma C, né? A gente vai pôr mais um critério, e vai somar se for combustível, tá? E mesma coisa que a gente estava fazendo no outro, a gente vai fazer uma análise para um ano específico, né? Então, como a gente não está com gráfico dinâmico ainda, tabela dinâmica, a gente vai ter que travar um ano específico. Aí, conforme for passando os anos, a gente pode ir mudando o. Então, eu vou querer analisar o consumo de combustível no ano de 2020. E ainda vou querer descobrir outra coisa. Eu quero ver a tendência desse consumo. Se ele tende a aumentar com o tempo ou se ele tende a diminuir. Então, beleza, a gente vai analisar o gasto mensal com combustível no ano de 2020 e eu quero descobrir se ele tende a aumentar esse consumo ou se tende a diminuir, tá?
partindo da informação que a gente quer mostrar, a gente faz a análise e depois leva isso para um gráfico. Beleza? Então vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar uma tabelinha dessa, tá? Só pra gente aproveitar ela. Então vou dar o Ctrl C aqui, vim aqui para baixo, dar o Ctrl V. E assim, pessoal, aqui eu confesso que não está tão organizadinho aqui as nossas análises, tá? Porque assim, ó, quanto mais organizado você fizer a análise, melhor, tá? Quanto mais bonitinho, né, com o nome certinho, melhor para vocês. E assim, e aqui eu sei que eu não vou ter mais informação vindo para a direita, tá? Então tem essa informação também. Eu sei que nessa minha tabela não vai entrar mais nenhuma informação. Eu não vou acrescentar mais nenhuma coluna aqui, tá? Mas se eu fosse adicionar também não teria problema. Eu poderia vir aqui, ó, dar Ctrl mais e perceba que não perdeu nada, tá vendo? Nossa tabela, porque o Excel ele pega a referência, tá? Então deixa eu pegar aqui, ó. E vamos fazer aqui a análise. Então aqui vai ser, ó, a gente acabou de copiar, vai ser, vou escrever como análise de combustível e vou pôr o ano. Então se algum dia eu for aqui mexer, for fazer alguma manutenção nessa planilha, eu vou saber do que se trata essa tabela. Porque se você deixar aqui a tabela sem nada, vai passar anos, você vai esquecer para que servia, né? Então, ó, análise de combustível 2020. Beleza? Então vamos fazer aqui do zero, vamos apagar aqui. Então, a gente vai analisar para todos os meses mesmo, né? Para janeiro até dezembro. E agora a gente vai fazer a soma C, né? A gente vai somar quanto que a gente gastou em combustível, né? No mês de janeiro de 2020, depois fevereiro de 2020. Então a gente tem três condições, né? A primeira seria o mês, depois o ano e depois o combustível, ou tanto faz a ordem, tá? Então vamos lá, igual, soma C, certo? O intervalo de soma, né? A gente vai somar sempre na coluna E, né? Que é onde estão os nossos valores. O critério 1. Então o critério 1 vai ser o nosso combustível. Então vou clicar aqui, certo? Como eu não tenho nenhum campo aqui, né? Com combustível. Tem um campo aqui, ó, tá vendo? Combustível. Eu posso clicar aqui nesse campo, para aproveitar ele já. Ou eu posso vir aqui e escrever, tá? Mas vamos escrever porque vai que eu mexa depois dessa planilha aqui, né, nessa tabela. Se eu mexer nela já vai zoar depois essa. Então vamos escrever aqui, ó. Combustível. Lembra que tem que estar igualzinho tá aparecendo aqui na tabela, viu, pessoal? Se tiver um espaço diferente já dá erro. Segundo critério vai ser, vamos pegar na sequência aqui, ó, vai ser o mês, né? Então o mês está aqui. Então CC, né, que é a coluna C. E o critério do mês tem que estar aqui, ó. Perceba que eu não consigo clicar. Então eu vou clicar aqui embaixo e vou arrastar com a setinha, né? Então aqui março, fevereiro e janeiro tá aqui, ó, bem embaixo da fórmula minha aqui, ó. Então eu arrastei pra cá. E tem mais um critério que é o ano, né? Que tá aqui na coluna D. E como é um valor, é só escrever 2020. Fechei. Ele já arrastou aqui pra gente. Então a gente vai pegar e dar 2 cliques para arrastar. Boa. Agora sim, ó, a gente tem onde puxar. Agora tem uma tabela com os valores de combustível de cada mês para o ano de 2020. Então, a gente tinha visto até agora então os gráficos de coluna, né, gráfico de barra. A gente vai fazer um gráfico de linha agora, tá? Quem lembrou de linha, para representar variação é melhor, né? Então, linha é muito bom para quando a gente tem uma série de dados, onde esses dados eles variam com o tempo, né? Então, vamos lá, a gente vai pegar, vai selecionar, tá, a região aqui que está em os dados. E lembra, pessoal, né, aqui, ó, a primeira coluna é sempre os valores do eixo X, tá? Então é sempre assim, ó. Se você inverter pode ser que dê problema. Então, deixa primeiro o valor do eixo X e depois o valor do eixo Y, né? Então, o X vai ser o nosso período, né? E o Y vai ser os nossos valores, tá? Deixa aqui inserir. O gráfico de linha está aqui, ó. Mas se você clicar aqui em recomendados, vai aparecer também. Mais uma aqui, ó, gráfico de linhas. E tem algumas opções aqui, ó, de gráficos. A primeira é o gráfico de linha. Basicamente, é um gráfico de linha sem marcador, sem nada, tá? É um gráfico de linha. Aqui, ó, esse daqui é o gráfico de linha empilhada.
Esse gráfico, o que seria? Na verdade, ele vai empilhando valores. Vamos supor que eu tivesse mais de uma série de dados. É que aqui eu só tenho uma, que é do combustível. Mas vamos supor que no mesmo gráfico eu tenho combustível e tenho um lazer, né? Então o que vai fazer? Ele vai sempre empilhando as linhas, tipo, a linha não vai ficar cruzada igual tá aqui, ó. Então ele vai meio que definindo intervalos para por cada valor. Então, no intervalo ele vai pôr combustível, depois em cima desse combustível ele vai meio que zerar de novo o gráfico, vai pôr mais um, é como se tivesse um gráfico em cima de outro gráfico, basicamente, esse empilhado. Aqui no de linha eles usam o mesmo eixo, aqui é como se fosse como se tivesse um outro eixo, tá? E aqui, ó, linha empilhada 100%. Isso daqui ele trabalha com percentual, tá? Então ele pega o seu total lá e faz um gráfico percentual, basicamente. Aqui é um gráfico de linha também, tá? Isso aqui vocês podem ir testando depois, pessoal. Agora as opções elas se repetem. A diferença é que agora elas têm marcadores, tá? Então aqui é sem marcador e aqui é com marcador. Então vamos pôr com marcador, tá vendo? Que são essas bolinhas aqui, ó. Tá, eu vou dar um Ctrl X do gráfico e vou levar lá para o nosso painel, tá? Vou jogar aqui. Tá, antes de jogar aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou preparar aqui a região onde vai ficar esse gráfico, tá? Então, vamos reaproveitar também, né, essa geometria. Vamos copiar. Vamos pôr aqui, ó. Vou arrastar, tô segurando o Alt aqui, tá? E definir mais ou menos aqui o tamanho que vai ficar. Deixa eu ocultar essa parte aqui de cima. Vou ocultar também essa parte de fórmula aí, tá? Que eu não estou usando. Então eu vim aqui exibir e vou tirar a barra de fórmulas. Por enquanto estou usando só os títulos aqui, né? Então ó, vamos reaproveitar esse espaçamento que está aqui. Então vou clicar aqui, ó. E vou copiar com o pincel. Deixa eu ocultar aqui. Beleza. Então a gente vai pegar e vai jogar o nosso gráfico aqui, mais ou menos, tá? Então aqui, essa área aqui eu vou deixar reservada para análise do combustível. Então vamos lá, vamos de novo. Inserir. Gráfico de linhas. E eu quero com marcador. Ctrl X do gráfico. E joga aqui na nossa região aqui, ó. Tá, então já vamos vir aqui formatar, já vamos arrancar esse fundo aí. Preenchimento, vamos tirar o contorno também. E já vamos deletar essas linhas aqui de dentro. Vou tirar esse eixo Y daqui, tá? E vou tirar o título do gráfico também. Então ficou só o gráfico aqui, ó. Então eu vou arrastar e apertar o Alt, né, para poder encaixar certinho aqui. Deixa eu arrumar aqui, ó. Então vamos jogar pro final aqui agora. Tem um espacinho bem pouquinho que tá me incomodando aqui. Tá bom. E arrastar um pouquinho pra cima aqui, ó. Mais ou menos aqui, né? Porque a gente vai ter o título nosso aqui, ó. Tá, vamos formatar esse gráfico. Aqui embaixo, né, onde está o eixo X, eu vou deixar em negrito, tá? Para dar um realce maior nesses títulos aqui de baixo. Vou clicar no gráfico, né? Vamos lá em Design, adicionar limite de gráfico, tá? Vocês podem vir por aqui também, né? Como eu disse, clica, né? Arrasta para um lado, vai aparecer a opção aqui, é que eu não quero ficar toda hora arrastando para cá, tá? Então eu tô clicando aqui, vindo aqui em Design já. Aí eu vou vir aqui em rótulo de dados e vou fazer com que apareça os valores, tá? Em cima de cada mês. Então vou jogar aqui acima mesmo. Vou clicar aqui no texto, né? E vou formatar isso aqui, deixar como negrito. E vou aumentar aqui a fonte, tá? Como eu tenho bastante espaço, então dá pra deixar a fonte bem grande. E mudei a cor do texto também. O que tá faltando? Vamos mexer na cor, tá? Vamos colocar uma cor que chama um pouquinho mais de atenção. Então vou vir aqui em formatar. Então preenchimento e contorno. O contorno vai mexer justamente no contorno, na linha, tá? Vou colocar essa cor aqui,
E preenchimento é a cor do marcador. Tá vendo? É a cor do marcador. Tá? Tá, beleza. Agora, eu quero saber se esse consumo, então aqui a gente tem o consumo, tá? Anual de combustível para cada mês. Eu vou querer saber o seguinte, se esse consumo ele tende a subir ou se ele tende a diminuir. Olhando aqui, né, fica um pouquinho complicado de enxergar a tendência aqui, tá? Mas aqui tem uma tendência de alta, tá? Como a gente pode descobrir isso daí, né, sem achismo, né, com dados. Você vai vir aqui, ó, você vai clicar nesse gráfico, tá? E no mesmo lugar, você vai lá em Design, ou você pode ir pela opção do botão direito. Vai ter uma opção aqui, ó, chamada linha de tendência. Essa opção aqui, ó, tá? A gente vai por uma linha de tendência linear, tá? Ó, você tem duas aqui, ó. Uma aqui é de previsão, que é a mesma, só que deixa um espaço a mais ali no final do gráfico, né? Eu não gosto. Tem a linear. Tem média móvel também, tá? Você pode pôr média móvel para fazer análise. Então tem várias linhas de tendência. Mas vamos usar a mais comum, que é a previsão linear. Então percebe que adicionou uma linha de tendência no gráfico, tá? Vamos formatar essa linha de tendência. Então eu cliquei nela, na linha de tendência. Eu vou pôr o contorno vermelho. E aqui dentro de contorno da forma eu tenho algumas opções aqui, ó, como espessura, tipo de traço e até setas, tá? Então, primeiro traço, eu quero deixar uma linha contínua, então vou clicar aqui, tá? E caso eu queira mexer na espessura, eu posso vir aqui, ó, tá vendo? Mexer na espessura. Eu quero deixar... Isso aqui tá bom. Então, a gente inseriu agora uma linha de tendência. A gente consegue olhar claramente, né? Tem uma tendência de alta, pouca, relativamente baixa, mas tem uma pequena inclinação positiva aqui, tá? A gente pode fazer mais uma coisa, caso seja necessário. Vamos supor que a gente fez um gráfico de alguma função, de alguma coisa, e a gente queira modelar a função desse gráfico já. O que seria isso? Seria a equação da reta, né? Então a gente consegue fazer aparecer também aqui a equação da reta. Então se eu clicar aqui no gráfico, né, na linha de tendência. Então vamos lá, e apertar com o botão direito, vai abrir aqui, ó, formatar a linha de tendência. Então, clicando aqui, ele vai abrir todas as opções da linha de tendência que eu inseri no gráfico, tá? Então eu consigo mudar a linha de tendência, tem a linear, logarítmica, né? Aí isso daqui você vai usar de acordo com o que representa melhor o seu gráfico, né? Então isso daqui é para fazer previsão, tá? Então você vai usar aqui uma função que melhor representa, tá, o seu conjunto de dados. Então beleza. Aí vindo aqui mais para baixo, vai ter o seguinte: exibir valor de R quadrado no gráfico, tá? Você pode exibir também esse valor de R quadrado, que é usado bastante em estatística, tá? A gente vai... Eu vou trazer para vocês mais para frente aí algumas análises para a gente fazer envolvendo estatística, tá? A gente calcular desvio padrão, variância, calcular, desenhar os limites de controle, tá? Coeficiente de variação, a gente vai ver para que serve esse R quadrado. É bastante utilizado. E tem a opção aqui, ó, definir, exibir equação no gráfico. Você clicando aqui, ó, deixa eu fechar. Percebe que aqui gerou uma equaçãozinha. Você pode arrastar tranquilamente, tá? Você pode vir formatar esse texto também. E fazer aumentar. Então perceba que é o seguinte, ó, deixei bem grandão para vocês verem. E ele me fez a equação dessa linha de tendência, né? Então aqui essa é a equação que representa. Então perceba, ó, que o valor que acompanha o x aqui, ele está positivo. Então isso aqui indica uma taxa, tá? Uma taxa crescente aqui, tá? Uma taxa crescente. Então esse valor ele tende a subir com o tempo, tá? Ele tende a subir com o tempo. E caso precise fazer alguma coisa, alguma previsão, por exemplo, se você vier aqui colocar, perceba o seguinte, tem 12 meses aqui, certo? Se eu quisesse prever o mês 1, que é janeiro. Janeiro seria o 13º mês, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Janeiro de novo, 13. Eu julgaria o 13 aqui, ó, no lugar do X, que eu iria ter uma estimativa de quanto seria o meu custo com combustível para o mês de janeiro. Então, se você sabendo já mais ou menos qual vai ser o seu custo para o mês seguinte, você pode talvez pensar em guardar um valor, né,
tem uma jogar ali na reserva de emergência, né? Então você consegue prever mais ou menos quanto você poderia gastar no mês seguinte. Então isso daí é bem legal para você evitar qualquer imprevisto, né? Então a equação da reta serve para isso, tá? Então fica aí caso vocês queiram utilizar. Então aqui beleza, a gente conseguiu fazer algumas análises. Vamos colocar aqui o título do gráfico. Deixa eu copiar esse cara aqui e vou jogar para cá. Então já está certinho. Então lembra, deixa eu aumentar aqui um pouco. Isso daqui que é? É a análise do combustível, né? Então aqui ó, gastos mensais também, tá? Só que aqui embaixo eu vou escrever do que se trata esse gráfico. É uma análise de consumo. Do consumo não, né? Análise de gasto, que a gente não está tratando de litros aqui, né? A gente está tratando de valor mesmo. Análise de combustível. Ano de 2020. Tá vendo? Então tá bem explicadinho, né? Do que se trata esse gráfico. Então é os gastos mensais, porém é uma análise de combustível ano 2020. Então, deixa eu vir aqui agora, salvar isso daqui. Eu vou vir aqui em exibir. Deixa eu arrancar já ó, os títulos e essas outras coisas. Então clicar fora do gráfico aqui. Títulos, arranquei. E agora ficou só o nosso gráfico. Dá para aumentar um pouquinho aqui. Deixar com 102%. Aí. A gente conseguiu montar aí, ó, então, ó, o nosso dashboard. Nosso primeiro dashboard. Então, lembra que eu disse para vocês, ó, aqui fica meio que estático, né? Eu não consigo mudar as informações que estão aqui. Caso eu queira por mais informações, eu teria que vir aqui por mais gráfico. Vocês vão ver depois que lá no gráfico dinâmico, né? Como o nome já diz, ele é dinâmico e conforme eu vou clicando nos botões, ele vai modificando aqui pra mim esses valores, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui pra vocês um exemplo pra mostrar. Só um momento. Ó, aqui ó, é um dashboard que eu fiz também, só que esse daqui é dinâmico. Então, qual que é a diferença do dinâmico pro estático? Aqui no dinâmico, perceba o seguinte, esse dashboard, a gente vai aprender a fazer ele também mais pra frente, tá? Perceba o seguinte, que ele o que ele me mostra. Eu tenho várias lojas, tá? Tenho várias lojas que estão em algumas cidades, tá? Tá aqui, ó. E eu também tenho alguns anos de análise, certo? E além, tipo, ó, além da cidade, né, que são as minhas lojas, eu tenho aqui a categoria, que seria dos produtos que eu tenho. Então eu tenho móveis, tenho telefonia, utilidades, áudio e vídeo, certo? Aí o que acontece? Cada loja vai vender uma quantidade, certo? Vai vender uma quantidade. Imagina só se eu fosse ter que fazer um gráfico, né, estático para cada uma das cidades. Fica um pouquinho complicado, né? Porque toda hora, chegasse o meu gerente, Maico, preciso que você me faça uma análise aí de Curitiba, por exemplo. Eu tenho que ir lá para construir um gráfico para Curitiba. Aí depois, Maicon, faz um lá de Chapecó. Eu tenho que ir lá na base, procurar Chapecó para organizar os dados e fazer outro gráfico. Agora aqui não, aqui eu já consigo ó, navegar entre as cidades de forma dinâmica, tá vendo? Não preciso mais ficar construindo vários gráficos. Perceba que aqui em cima ele me traz algumas informações já, que é o seguinte, Blumenau, o quanto que eles venderam. Se for Chapecó, vendeu outro valor. Se for Criciúma, é outro valor. Aqui do lado, ele também me traz, né, o quanto que essa cidade ela representa no meu total. Então perceba, aqui eu tenho o meu total, que seria a soma, o somatório de todas essas cidades e de todas as categorias, certo? Então aqui eu estou analisando informática em Criciúma. Aí ele me fala o quanto que Criciúma vendeu, né, já, o total de Criciúma, e já me traz o quanto que a cidade de Criciúma representa na minha receita, né? Então isso é muito legal. E se eu vier aqui, ó, aqui na quantidade total, ele me traz a cidade que mais vendeu, que foi Arapongas, né? Então aqui ele me traz o maior, né? Que mais vendeu, sei que mais vendeu itens, né? Então, porque aqui tô falando de item.
que é o total de item vendido. E aqui quem foi que mais vendeu o item, sem olhar para valor, foi o que mais vendeu, tá? E então eu posso filtrar aqui também por linha, tá vendo? Você imagina você ter que construir um gráfico para cada item desse. Imagina só o trabalho que ia dar. Então aí que entra o gráfico dinâmico. E aqui embaixo ó, tem uma parte de comissão, que é uma comissão por item de cada cidade. Então ó, Arapongas, você tem aqui, né, os itens que a gente tem e qual foi a comissão que cada um deles obteve. Então perceba o seguinte, que Arapongas, eles tiveram uma comissão maior, né, eles ganharam mais comissão vendendo a linha branca e o áudio e vídeo, né, foi o que mais deu comissão para eles. Se for Blumenau, já mudou, a Blumenau é bem forte aqui a parte de imóveis, né, porque a comissão aqui em imóveis deles foi quase, foi meio milhão, né. E eu consigo ainda filtrar o ano. Aqui ó, tá o histórico geral, tá vendo? De todos os anos. Posso filtrar 2012, por exemplo. E tá vendo? Só traz 2012 de forma automática, ó. 2013 vai trazer 2013. Então isso daqui, pessoal, é muito legal. Isso aqui é sensacional. E eu posso filtrar todas as cidades agora, se quiser também, né? Só que não fica muito bonito, né? Porque tem bastante cidade, né? Então aqui o ideal é filtrar a cidade mesmo, né? Pra ver o gráfico, porque aqui em cima já traz o total pra gente, né? E aqui, se eu quiser, posso tirar a categoria, né? Então aqui é de todas as categorias agora. Tá vendo? Então a gente vai aprender a fazer isso daqui. Então só para vocês entenderem, enxergarem aí, né? A diferença, tá? De um gráfico estático, a gente chama, né? E dinâmico. Então, e aqui é a base de dados, tá vendo? Olha o tamanho dessa base. Essa aqui é a base de dados. Só que aqui, ó, você percebe o seguinte, ó. Tem algumas planilhas que estão ocultas aqui, né? Vou mostrar pra vocês ficarem curiosos aí. Então, ó, tenho 3 planilhas que é a máscara disso aqui, tá? É da onde eu puxo informação. Fala assim, nossa, mas é só isso que você tem aí de dados? É só isso. Mas o que acontece? Conforme eu vou alterando os dados aqui, ó. Por exemplo, ó, tá aqui, ó, Criciúma, tá? Criciúma aqui é a cidade. Se eu vir aqui pra clicar em outra, ó, já mudou também. Então, isso daqui é uma tabela dinâmica e isso daqui é um gráfico dinâmico. Dinâmica por quê? Porque a tabela ela se altera de acordo com que se eu clicar em alguma coisa, ela se altera, tá? Mas perceba o seguinte, né, que as nossas análises, elas nunca vão deixar de existir, né? Então a gente vai sempre estar usando aquelas fórmulas e sempre analisando alguma coisa para mostrar no gráfico. O gráfico ele vai gerar automaticamente, mas essas informações aqui, ó, que eu quero mostrar, eu tenho que fazer essa análise e depois puxar essa informação. Para vocês ficarem aí com vontade de aprender mais, tá? Mas é muito legal isso daqui. Deixa eu voltar aqui pro nosso... Mas assim, é sempre com calma, a gente vai avançando de pouco em pouco, tá? Isso daqui, ó, já é um grande feito, tá? Que tem certeza que muita gente que está no mercado hoje não consegue construir um painel desse daqui, né? E vocês aprenderam, né? E estão aptos aí a fazer painéis bem melhores que esse que a gente fez aqui, tá? Mais bonito, então é usar mesmo a criatividade de vocês, tá bom? Então assim, pessoal, o que eu tinha planejado para vocês e para hoje era isso mesmo, tá? Então eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aí. Se tiver alguma dúvida, tá? Quiser perguntar alguma coisa, tá? Fique à vontade, está aberto. Mas o que eu tinha para hoje era isso. Agora com os dias a gente vai construir mais alguns gráficos, tá? Que eu quero fazer com vocês. E depois, acho que mais uns 2 sábados a gente parte para gráfico dinâmico e tabela dinâmica, tá? Que nem o Nelson comentou aí da linha de tendência. Isso daí realmente é muito usado, viu? Isso daí tanto em matemática mesmo, aplicada, pura, economia. E é o famoso coeficiente angular da reta, né? Essa inclinação aqui, ó, né? É o coeficiente angular da reta, né? Que fala o quão inclinada essa reta tá. Se você for estudar um pouco mais a fundo ainda, você vai cair em cálculo, né?
que na verdade esse coeficiente nada mais é do que a derivada, né, da função. Então, ó, na hora que você clicar aqui nesse gráfico aqui, ó, e pedir para exibir a equação no gráfico, tá? Se você derivar essa função, você vai achar justamente qual é o coeficiente angular da reta, né, que vai dar 12,545. Então tem bastante aplicação mesmo, né, e aplicação científica também, né? Então isso daqui é bem legal. Valeu por contribuir aí, Nelson. Mas aí, pessoal, hoje vocês já